O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado Padre Reinaldo, assessor eclesiástico da Pastoral, da Sobriedade, que bom ter o senhor aqui conosco, celebrando a Santa Missa. Recebe o nosso abraço carinhoso e leve o abraço para a Paróquia São Pedro de Engenheiro Coelho. Também o diácono Reginaldo, eu tenho um irmão que tem esse nome abaixo de mim, São Carlos, São Paulo. Obrigado pelo carinho da sua presença. Diácono Udili, de Jundiaí, que pregou para nós agora à tarde. Obrigado pelo seu carinho, pela sua presença. Também saúdo a irmã Luísa, nossa irmã que cuidou de nós hoje. Padre Eduardo está em missão nos Estados Unidos. E vocês sabem que o Padre Eduardo e a irmã Luísa são aqueles que cuidam de todos os trabalhos aqui durante a semana, especialmente nos domingos, no programa Louvemos o Senhor. Padre Eduardo em missão, a irmã Luísa fica nos bastidores cuidando da gente. Obrigado pelo carinho da senhora irmã. Abraço você que sintoniza a Rede Século XXI nessa tarde. E vocês que vieram participar aqui hoje desse retiro, desse encontro, que na minha opinião foi muito lindo, desde as 9 da manhã. Eu falava para vocês nos intervalos que eu iria dar notas para vocês, lembram? 9, 9.1, 9.5, nos intervalos. Agora vocês já merecem 9.9. No final da missa, 10, né? 9.9. Nós estamos meditando o Evangelho de São Lucas. Na semana passada eu falava com vocês das bem-aventuranças. São Lucas nos apresentando as 4 bem-aventuranças. Vocês se lembram?
Bem-aventurados vocês, os pobres, eu sou a riqueza de vocês, eu falava domingo passado aqui. Bem-aventurados vocês que estão chorando, eu enxugo as lágrimas de vocês. Bem-aventurados vocês que são perseguidos, eu estou aqui, eu sou o escudo, eu sou a proteção de vocês. Bem-aventurados vocês que sentem fome, eu sou o alimento de vocês. E Jesus continua hoje apresentando o seu projeto a todas aquelas pessoas que estavam naquela planície e também diante dos 12 discípulos. Hoje Jesus falando do Pai misericordioso. Sejam misericordiosos como o Pai Celeste é misericordioso. Jesus falando, amem a todos, até os inimigos vocês devem amar. Porque se vocês amarem somente os amigos, de nada vocês farão de diferente dos pagãos. Eles também amam aqueles que os amam. Vocês deverão perdoar as pessoas. Vocês não poderão julgar as pessoas. Se alguém te der um tapa no rosto, vire a outra face para a pessoa. Se alguém te pedir algo emprestado, empreste. Não cobre juros da pessoa, faça por amor, faça por caridade. Aquilo que você fizer às pessoas, você receberá recompensa. Aquilo que você deseja que as pessoas façam para você, faça antes para as pessoas. O Pai é misericordioso e compassivo, como a gente meditava no Salmo responsorial. A gente sente uma grande alegria em poder amar, em poder perdoar, em não praticar o julgamento. Quando a gente vai amando, vai perdoando e não julgando. Quando nós vamos nos revestindo do homem espiritual, como ensina São Paulo aos Coríntios, na segunda leitura, deixando o homem terrestre, nos revestindo do homem celeste, nós vamos experimentando a verdadeira alegria, inundados da verdadeira alegria e da verdadeira santidade. Vocês ouviram a primeira leitura, nós temos a história de Davi, que viveu essa palavra. Ele teve o inimigo dele, Saul, diante de si. Ele poderia ter assassinado, degolado, cortado o pescoço de Saul. Ele chegou naquela gruta, Saul estava dormindo, Abner, que era o chefe do exército de Saul, todo mundo pegando no sono, e Davi entrou lá, pegou a lança de Saul e saiu para fora daquela gruta. Não matou o seu inimigo, apenas mostrou depois a lança. Gente, eu estou com ela aqui na minha mão, mande alguém buscá-la. Eu nunca poderia levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Olha que exemplo de Davi. Por isso ele se tornou o rei de Israel, não pela força, matando o seu inimigo, mas pelo amor a esse inimigo. É difícil para nós. Nós somos pecadores limitados, homens naturais, homens terrestres. Somente com Jesus, com a vida sobrenatural, com a graça, com a presença do Senhor conosco, com o poder do Divino Espírito Santo e um longo processo de mudança e conversão, é que a gente vai sendo capaz de viver essa palavra. Muito difícil, mas não impossível. Quantas pessoas conseguiram viver este Evangelho? Se santificaram, morrendo para si, dando a vida para os outros? É difícil, mas não impossível. Com a graça de Deus, tudo é possível. A gente vai caminhando, a gente vai amadurecendo, deixando os pecados, a maldade, o ódio, os instintos humanos e carnais, nos revestindo dessa graça, desse homem espiritual ressuscitado que é Jesus. A gente vai crescendo a cada dia. Certa vez, lá na minha comunidade, na minha paróquia, tinha um senhor que ele falava muito mal da igreja, sabe? De vez em quando ia na missa, mas ele só via defeito em tudo. Só criticava, só falava mal, e até mal dos padres. Ele às vezes colocava no jornal da cidade, quando ele não concordava com alguma coisa. Até no jornal ele colocava. Na época não tinha Facebook, essas coisas de zap, era mais o jornal mesmo. Nossa, mas aquele homem era terrível, perseguia a igreja, perseguia a gente, e eu não entendia. Não faço nada de mal para ele, ele não gosta da gente, não gostava da igreja.
onde esse homem ficou doente. Foi parar na UTI da Santa Casa da minha cidade. E a família me ligou, eu estava lá em casa. Padre Aguinaldo, você não pode ir lá na UTI? Tal pessoa, parente nosso, está lá, entre a vida e a morte. Você não vai lá fazer uma bênção, uma visita para ele? Eu falei, vou sim, já estou saindo daqui. Vocês sabem que quando a pessoa está entre a vida e a morte, não pode deixar para depois, tem que ir na hora. Eu falei, já estou indo. E eu tenho o vidrinho de óleo, o sacramento da unção, e o livrinho das orações, bem ali perto de mim na sala. Eu fui lá, peguei o livrinho do óleo, e o inimigo falou assim no meu ouvido, Padre Aguinaldo, é a sua oportunidade. Entenderam, né? Você vai lá, o diabo, ele tenta, né? O diabo falou, Padre Aguinaldo, dá a extrema unção para ele. Manda embora, ele já vai embora empacotar, o diabo. Eu falei, sai para lá, seu diabo, não existe mais extrema unção. Hoje a gente fala unção dos enfermos. Não vou dar extrema unção para ninguém. Vou dar a unção dos enfermos. Eu fui lá, fiz uma oração muito linda para ele, ungi com o óleo, conversei com ele, abençoei, e Deus é tão maravilhoso, gente, Deus é tão bom. Sabe o que aconteceu? Ele foi melhorando e teve alta, foi para casa. Mas sabe o que foi bom? Ele percebeu que o padre não era tão mal, tão ruim assim. Ele foi amado, ele recebeu carinho, recebeu aquele sorriso, aquele sacramento, e ele parou de fazer isso, parou de falar mal. Hoje ele até faleceu já, mas graças a Deus a gente espera que ele esteja no céu. Viu como a gente vai morrendo para nós e vai nascendo para o homem espiritual, para a vida da graça? É assim que a gente vai fazendo. O inimigo tenta. Você não deve perdoar, você não deve amar o seu inimigo. Deus colocou na sua mão, aproveite, mate ele. Julgue as pessoas, fale mal. Se alguém te der um tapa na cara, você já dá um soco na cara dele. Se é o inimigo, o que Jesus fala? Não, amor, 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 perdão, perdão, perdão. O Pai é misericordioso, seja misericordioso como o Pai Celeste é misericordioso. A nossa equipe aqui da associação e da Rede Século XXI fica muito feliz com a presença de vocês, do Padre Reinaldo, dos diáconos, porque vocês fazem um trabalho muito lindo de amor. Vocês amam as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão abandonadas, muitas vezes caídas pela estrada da vida. Pessoas que muitas vezes estão sofrendo nas ruas, pelas drogas, pelo alcoolismo, por outras doenças, pelo abandono, pelo desamor. Vocês da Pastoral da Sobriedade são acolhedores, amorosos e misericordiosos, porque vocês estão dando a vida. Quantas pessoas foram resgatadas, quantas pessoas hoje têm uma vida com dignidade, porque vocês derramaram amor, derramaram carinho, estenderam as mãos. Deus não desiste da gente. E como cristãos, nós não podemos desistir das pessoas. Durante vários momentos desse dia de retiro, eu ouvia os pregadores falando essa palavra. A gente não desiste nunca, a gente não pode desanimar, foi ou não foi? Para frente, não podemos desistir das pessoas. É difícil, determinada situação não tem cura, mas tem tratamento. Ouvimos muitas palestras que nos emocionaram, que nos tocaram, não foi verdade? Então, Jesus está feliz com vocês. Não que vocês sejam perfeitos, mas a cada dia, hoje, vocês estão deixando o homem celeste ser mais forte do que o homem terrestre no coração. O homem espiritual está sendo mais forte do que o homem natural em você. A graça está sendo mais forte do que o pecado na sua vida. E você está de parabéns por isso, pelo esforço, pela luta, pela batalha. Hoje. Ontem já foi, amanhã não chegou. Hoje. Eu encerro com um pequeno testemunho de uma história que me contaram que me fez chorar na ocasião.
Pode ter acontecido em outras cidades a mesma história, mas aconteceu na minha cidade. Nós temos um presídio lá, com mais de 2.000 pessoas presas. A penitenciária é para 700 pessoas, mas tem 2.000 pessoas. Daí para imaginar o caos. E um dia me contaram um fato que me fez chorar. Tem o dia da visita, então as famílias vão lá visitar. E um dos agentes penitenciários sempre olhava aos domingos e via uma senhora que visitava um jovem. E ele pensava, é o filho dela. Ela ia lá, levava comida, levava roupas para ele, deitava ele no colo, fazia cafuné na cabeça dele, beijava ele, abraçava. Ficava lá naquele pátio horas e horas com aquele jovem que estava preso. E sempre alegre, aquela senhora, sempre feliz, sempre com um sorriso e com muito amor e carinho. Onde ele não se conteve, quando ela estava saindo, ele foi dar um elogio para ela. Minha senhora, eu fico encantado de ver o amor que a senhora tem com o seu filho. Seu filho aprontou, seu filho está preso aqui. Deve ter sido algo muito grave para ele estar preso nessa penitenciária. Mas eu vejo o amor que a senhora tem nele, me impressiona. Quanto carinho, quanto abraço, quanto beijo. Parabéns, a senhora é uma mãe exemplar. A senhora agradeceu e olhou para aquele agente penitenciário e falou, olha, você só errou numa coisa, eu não sou a mãe dele. Eu sou a mãe da pessoa que ele assassinou. Ele é o assassino do meu filho. E esse rapaz, ele não tem família, ele vivia nas drogas, ele vivia perdido. Por isso ele agiu com violência contra o meu filho. Ele não é meu filho, é o assassino do meu filho. E eu venho aqui dar amor para ele, para que ele nunca mais faça isso, para que ele seja amado e querido, não seja abandonado, mas tenha alguém por ele. Ele é como um filho para mim, eu perdoei. A gente não pode desistir de ninguém. Temos que amar a todos, mesmo o nosso maior inimigo. Coloque a mão no seu coração, incline a sua cabeça, faz um minutinho de silêncio e pense na sua vida. O homem espiritual está morando em você, acima do homem natural. A graça em você é maior do que o pecado. Você ama sem limite, perdoa. Entregue o seu coração para Jesus.